Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Sala de Aula Invertida. E agora nós vamos fazer uso de alguns recursos midiáticos que são extremamente importantes para a nossa prática educativa. Mas por que esses recursos midiáticos são tão necessários? Primeiro porque a realidade que nós nos encontramos hoje, principalmente em tempos pandêmicos, isso se intensificou e acelerou o uso de ferramentas e recursos midiáticos que facilitam a vida do professor e do aluno. E quando se trata do processo educativo, a ideia é de nós organizarmos os elementos principais para que os objetivos de um planejamento sejam alcançados. Então, a priori, eu vou traçar a vocês alguns elementos importantes de uma matriz de design instrucional que eu vou trazer aqui, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é de uma educadora e uma pesquisadora da área do ensino à distância, que é muito importante a forma e abordagem como ela traz esse conteúdo, que remete a cada um de nós a necessidade de nós apresentarmos sempre uma oportunidade de estarmos abertos a esse aprendizado de manipulação dos recursos midiáticos. Então, eu convido a vocês a fazerem parte conosco nesse projeto de entender que a necessidade tem que estar aliada à produtividade. Bom, pessoal, o objetivo maior do nosso curso é, de antemão, traçar um caminho para essa sala de aula invertida acontecer em relação à utilização de recursos midiáticos. É claro que nada melhor do que falar dos elementos da matriz de design instrucional. Porém, eu acho muito interessante que a Andrea Filatro, 2008, ela apresenta essa imagem em um dos livros que ela tem, e eu achei interessante abordar com vocês no que se refere a essa questão de nós estarmos dentro de uma modalidade de ensino, de estudo, exercitar a nossa prática educativa, assim como também ser um estudante, né, dentro desse cenário. Então, no caso aqui, ela traz os objetivos de aprendizagem, que é o que se espera de cada unidade de estudo, e é interessante que os papéis a essas atividades necessariamente dentro de um contexto de quem faz, reflete o tempo estimado para a realização dessas atividades. Eu estou falando isso por quê? Porque cada uma dessas etapas são extremamente importantes aquilo que vai abordar como conteúdo, que são alguns tópicos, subtópicos, que você queira registrar em diferentes mídias, né? Então, nada melhor do que você se utilizar de ferramentas que são os recursos midiáticos dentro dessa plataforma, que é o seu ambiente virtual de aprendizagem. Então, as tecnologias serão, né, o foco de realização dessas atividades como meio interativo que o aluno vai chegar até a essa avaliação, que ela considera como instrumento para verificar se esses objetivos do início foram alcançados. Então, isso aqui é só para refletir o porquê de entender determinadas ferramentas como recursos midiáticos que são o nosso apoio e também a nossa ponte para iniciar determinadas condições. Então, nós estaremos aí iniciando uma série de estudos em relação aos vídeos que nós vamos apresentar para essa sala invertida com essa utilização desses recursos. Nós precisamos aprender para entender como estruturar e chegar realmente no âmago, né, de alcançar esse norte de observação que alguns autores renomados da área trazem para que nós possamos, então, compreender. Então, um deles são os elementos de uma matriz de design instrucional que encaminham o aluno passo a passo dentro de uma plataforma na utilização desses recursos. Então, como vocês puderam observar, conforme Filatro 2008, né, nós temos aí alguns passos bastante interessantes dessa matriz de design instrucional, que é muito pertinente quando nós queremos estruturar as atividades dentro dessa perspectiva, né, de abordagem de uma unidade para que o aluno se desenvolva dentro de uma plataforma, como eu falei, e essas atividades de aprendizagem, pessoal,
vocês precisam entender que muitas delas o próprio professor não consegue estruturar porque não conhece os recursos midiáticos para organizar dentro do tempo específico que o aluno precisa se desenvolver, e essas ferramentas que o aluno vai ter acesso dentro dessa plataforma, a manipulação dessas ferramentas e os recursos midiáticos, eles são extremamente necessários para a realização dessas atividades. Ok, pessoal, então a ideia é de nós observarmos que diferentes recursos midiáticos, assim como ferramentas, são bastante interessantes no contexto de quando nós vamos planejar um determinado tópico ou uma determinada estrutura de ensino que nós vamos organizar numa plataforma para que o nosso aluno se desenvolva. Então, todos os vídeos que nós vamos apresentar nessa temporada, da série de vídeos da Sala de Aula Invertida, é no intuito de cada vídeo fortalecer o aprendizado, de trabalhar essas diferentes ferramentas que estão disponíveis na internet e também disponíveis, às vezes, por um aplicativo, por um site, etc. A ideia é de nós nos concentrarmos ao máximo o aprendizado em diferentes conteúdos dessas ferramentas para ampliar e também consolidar o aprendizado de nós trabalharmos e assim poder estruturar uma sala de aula melhor possível no sentido tecnológico. Então, essa é a maior contribuição para que nós possamos, então, agregar novos recursos que possam, então, nos dar o direcionamento de organizar o conteúdo que nós vamos trabalhar, de planejar para o mesmo ser executado e também ser elaborado para uma devida disponibilização aos nossos alunos, ou até mesmo para nós trabalharmos a nossa estrutura de organização educacional no sentido de ampliar esse norte tecnológico e conceber as ferramentas mais, digamos assim, que possam realmente trazer uma colaboração bem substancial dentro desse contexto educativo. Ok, pessoal? Então esse foi o nosso primeiro contato da nossa série de vídeos da Sala de Aula Invertida e agora com a utilização de recursos midiáticos. Então, muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.